Olá, Felipe Giraldelli, professor de Direito Penal, e vamos continuar tratando do assunto nexo causal, o qual é estudado dentro do fato típico. Ao falar desse assunto, não podemos esquecer que existem as concausas. E estas concausas, elas são causas, na verdade, relacionadas a determinada conduta criminosa, ou seja, geralmente estão ligadas às consequências dos atos criminosos. Em direito penal, nós aprofundamos os estudos das concausas quando tratamos das concausas absolutamente independentes ou concausas relativamente independentes. A grande diferença entre os dois grupos, né, de forma bem básica inicial, é que as concausas absolutamente independentes, elas rompem o nexo causal. Então, por haver um rompimento do nexo causal, aquele autor de determinada conduta criminosa não vai responder pelo resultado final. Aí nós vamos analisar de acordo com cada vertente. Nós vamos falar de alguns exemplos aqui. E a concausa relativamente independente, o autor ele mantém um nexo causal com o resultado. Aí ele responde, como regra. Inclusive, né, essa seria a regra da teoria, da utilização da teoria de Thiem, que também é a da teoria da conditio sine qua non. Tudo bem que nós falamos no vídeo anterior. Existe uma exceção, que é a exceção da teoria da causalidade, da aplicação da teoria da causalidade adequada, a qual nós vamos fazer um vídeo específico só para ela. Bom, pessoal, em relação a concausas absolutamente independentes, nós vamos tratar da seguinte forma. Existem aquelas que são pré-existentes, ou seja, aquelas que são anteriores à conduta. Vou trazer um exemplo clássico que está aqui no slide, que fala o seguinte. Tício desfere uma facada em Mévio, tudo bem? Que vem a falecer. Só que quando o indivíduo morre, em decorrência de uma ação violenta, é realizado um exame chamado exame de necrópsia, que é feito naquele corpo. E ao fazer a necrópsia, os peritos verificaram que ele não morreu em decorrência daquela facada que ele sofreu de Mévio. Ele morreu em decorrência de um envenenamento. E descobriu-se que esse envenenamento ele foi anterior e foi causado por um outro indivíduo chamado Tércio. Depois das investigações, né, verificaram que o envenenamento foi causado por um indivíduo chamado Tércio. Nesse caso, percebam, o Tício desferiu uma facada no Mévio, certo? Causando lesões. Só que a morte de Mévio não foi decorrente da facada do Tício. Então, como não foi decorrente dessa conduta de Tício e verificou-se que o envenenamento que trouxe a morte, existe um rompimento do nexo causal. Existiu a conduta do Tício, da facada, certo? Existiu o resultado da morte de Mévio, só que existiu um rompimento do nexo causal. O Tício não vai responder pelo crime de homicídio. Ele não responderá pelo crime de homicídio. Quem responde pelo crime de homicídio será Tércio. É pré-existente por quê? Porque o envenenamento ele ocorreu anteriormente à facada de Tício. Então esse seria o caso aí de concausas absolutamente independentes, pré-existente. Existe também a concausa absolutamente independente de forma concomitante, ou seja, ela ocorre simultaneamente com a conduta. Veja um exemplo. Tício atira em Mévio, que vem a falecer em razão de um súbito ataque cardíaco, que ocorreu no mesmo instante do disparo da arma de fogo. Olha só, Mévio ainda não tinha visto Tício, certo? Ele ainda não tinha conhecimento da presença de Tício no local. Tício realiza um disparo de arma de fogo contra Mévio. Aquele projetil é disparado e atinge o corpo do Mévio, certo? E ele vem a morrer. É feito novamente o exame de necrópsia, né? E verifica-se que ele morreu em decorrência de um ataque cardíaco. E não foi ataque cardíaco porque o Tício disparou e trouxe um susto para ele. De jeito nenhum, porque senão teria uma ligação. Nesse caso, o exemplo ele deixa bem claro que o ataque cardíaco aconteceu concomitante à conduta de Tício.
E o que levou à morte foi o ataque cardíaco, que é independente da questão do disparo de arma de fogo de Tício, que é absolutamente independente, melhor dizendo, de uma forma mais clara. Então, esse seria um outro exemplo de uma concausa absolutamente independente, concomitante. Existe também a concausa absolutamente independente, superveniente, aquela que é posterior à conduta. Agora eles vão também trazer um exemplo de envenenamento, né? Que também é bem interessante. Tício ministra um veneno e coloca no suco de Mévio. Após ingerir o suco e antes da produção de qualquer efeito, Mévio é alvejado por uma bala perdida e vem a falecer. Olha só que interessante. O Tício ele ministrou um veneno, colocando aquele veneno, né, vou até pegar uma caneca aqui, no suco de Mévio, certo? O que acontece? O Mévio ele vai lá e ingere aquele suco. Ele vai morrer envenenado. Tem grande possibilidade dele morrer envenenado. Só que, o que acontece? No momento que o veneno começa a fazer o efeito no corpo dele, aparece, por exemplo, um psicopata no lugar que ele está e começa a realizar disparos de arma de fogo contra ele. Ou um inimigo, poderia ser um inimigo, que queria já a sua morte, resolve aparecer e começar a disparar arma de fogo contra ele. Verifica-se na necrópsia que ele morreu por choque hipovolêmico, por exemplo, ocasionado por um instrumento pérfuro contundente, né, que seria os projetis disparados por arma de fogo. Veja só, o Tício ele ministrou um veneno. Só que aconteceu uma causa posterior, né, uma situação superveniente à conduta dele, que levou à morte de Mévio. Então, o exame de necrópsia constata que ele morreu em decorrência do choque hipovolêmico, que não foi ocasionado pelo envenenamento que o Tício trouxe a ele, né? Pelo veneno que o Tício ministrou no suco dele, por exemplo. Então, nesse caso, percebe-se que existe um rompimento do nexo causal e Tício ele não vai responder pelo homicídio. Quem vai responder pelo homicídio é aquele psicopata ou assassino que disparou as armas de fogo contra Mévio. Então, pessoal, sobre concausas absolutamente independentes, vamos deixar esse vídeo e o próximo vídeo a gente trata das concausas relativamente independentes. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.